Conseguimos! Peraí. Tudo bem, Juliane? Tudo você. Me fala só qual. Aqui eu tô do lado certo. Como? Aqui você tá me vendo na vertical normal, tá bom? Tá certo? Sim, tudo certinho, aham. Bom, então, não era de eu aceitar, era de eu te mandar um pedido de vídeo, sei lá. Era invertido, mas deu certo. O Então, importante é que deu certo. perfeito. Boa tarde, então. Boa tarde, Juliane. Tudo Primeiro, bom? obrigada por ter aceitado participar desse encontro com a gente, né? É, a gente, agora a gente está cada vez tentando se isolar mais, mas tentando continuar falando de arquitetura ao mesmo tempo, né? Certo. A gente tem umas perguntas de alunos, mas Uhum. eu só queria dizer para o pessoal, quem quiser mandar alguma pergunta agora aqui pelo chat, a gente vai continuar vendo, né? Mas o que a gente quer falar mesmo vai ser uma conversa mais rápida, né? Mas o que a gente quer falar mesmo é sobre a situação em que estamos vivendo, né? Aqui no Brasil, as escolas estão trabalhando online, né? Para não, porque a gente ainda está no meio, a gente tinha acabado de começar o ano, né? Sim, E como a sim. gente conversou um tempo atrás, você falou que na França, como o ano está fechado, né? Vocês já terminaram o semestre, né? As faculdades já terminaram os semestres, isso? Bom, aqui normalmente faculdade acaba depende, mas acaba em geral final de maio ou metade de junho. E desde quase o começo de março agora parou, né? Pararam as aulas. E bom, acho que cada estudante está fazendo alguma coisa, mas também aqui o país não está muito equipado, muito pronto para trabalhar assim, na verdade. Então, é por isso que ninguém vai voltar às aulas, porque de qualquer forma aqui tem um desconfinamento, né, que está previsto dia 11 de maio, mas eles vão só deixar assim repegar as atividades profissionais e tudo o máximo possível e vão tentar aceitar tudo que é embaixo de 18 anos, né? Ou seja, que seja a escolinha, o colégio e aquilo lá antes da universidade, né? Sim. Mas tá complicado. Cada dia eles estão imaginando como que isso vai acontecer e, na verdade, eu duvido que muita coisa aconteça antes do começo do novo ano, que para nós é setembro. Uhum. Então tem um tempinho ali pra frente. Então, é isso. E por isso que é complicado, porque quem tem criança em casa, na verdade, não tem mais solução. Agora que a gente está acostumado a trabalhar com soluções para criança e com atividades e tudo isso. E agora, além de ter que guardar eles, temos que dar as aulas. E não estamos necessariamente professores, né? Bom, pessoal, para quem entrou agora, só para avisar, né, o arquiteto Julien, não sei como é que vocês estão pronunciando correto, né? Com certeza não, mas o seu nome ele é integrante do Atelier Arcal. Ele já esteve com a gente em 2016 num arquipapo de começo de ano também, que foi bem legal. Essa turma agora que entrou em 2016 já está se formando, está no último ano, então pode falar com você também novamente, né? É, então, muito obrigada mais uma vez por estar participando, né? E acho que a gente poderia começar com as perguntas que alguns alunos Sim, mandaram para a gente nessa sim, semana, e a maior dúvida que a gente viu deles, não dúvidas, mas maiores questionamentos, são em relação ao espaço aberto, né, o espaço público. E como a sim, arquitetura vai se moldar a essa nova situação, porque é notório que nós vamos mudar as nossas atitudes em alguns momentos, porque o medo é constante, as preocupações são constantes, né? E mesmo no Brasil ou na França, as preocupações são as mesmas, né? sim. Então,
a primeira pergunta que a gente tem aqui é sobre quais os impactos psicológicos que a arquitetura pode causar nos usuários. Então, como ela influencia na forma que a gente vive mesmo, e vive tanto o espaço quanto o espaço ao redor, né? E agora que estamos confinados em casa, o quanto essa arquitetura residencial, principalmente, afeta a nossa vida de formas talvez que a gente não prestasse atenção antes por passar muito tempo fora de casa, né? Então, não Certo. sei se vocês já chegaram a observar isso. É óbvio que a parte especialmente da habitacional, né? Que seja apartamento, casa, qualquer lugar onde as pessoas podem morar, vai com certeza repegar um interesse maior nos meses e nos anos que vêm, graças a esse vírus. Eu acho que isso é uma grande boa notícia para os arquitetos, urbanistas e todos que somos, porque de fato nas últimas décadas a questão da habitação sempre ficou uma questão é, não sempre bem abordada ou bem tratada, é, simplesmente porque muito guiada por razões econômicas, por razões de programação, de às vezes simplesmente de aquele papo dos incorporadores que também ou investidores também que falam, olha, é sempre isso que a gente deu, né? Aquele arroz com feijão, então é isso que as pessoas querem, enfim, né? E até que isso funciona de um certo modo, quer dizer, funciona. As pessoas se acostumam com as que elas têm, porque a gente tem essa habilidade de adaptar-nos aos espaços, mas também assim, não é uma situação que é viável muito mais tempo, a partir da hora que ficamos não presos, mas ficamos confinados, que é um caso totalmente novo, eu acho. Quer dizer, aqui na França, acho que desde a ocupação da Segunda Guerra Mundial, ninguém ficou. Que tinha aquilo lá, quando estava bombardeando, tinha que ficar escondido, aí saía só entre as bombas, quer dizer, antes disso, ou seja, é a geração dos avós que já morreram quase. Sim. Então, de repente, é novo, porque a maior parte do país que foi reconstruído depois dessa guerra, no fim, foi justamente de depois. Então, ninguém atravessou isso. E hoje tem muita diferença entre quem está confinado numa casa, entre quem está confinado num apartamento, em que tem quem está confinado num apartamento que tem balcão, outros que não tem nem balcão, porque tem um monte que não tem balcão. São mais os antigos. Eles têm outras qualidades, eles têm teto alto, eles têm mais. Bom, alguma hora o exterior, a questão do exterior, ela é fundamental, tanto como a questão do contato que precisamos no nosso cotidiano com algum pedaço de natureza, ou alguma coisa que não é só a cidade mineral. E de repente, quando o nosso círculo nos fecha num perímetro menor, aí a gente descobre o tanto que é importante esses espaços. Aqui na França foi assim, a regra que caiu é 1 quilômetro de casa. Não pode sair mais que 1 quilômetro de casa. Então isso, sei lá, você pode imaginar o que dá para algumas pessoas isso, que para algumas está tudo certo porque tinha aquele parquinho lá ou alguma coisa aí, mas tem partes de cidades que aquele quilômetro, se está mal equipado de espaço público ou de algum lugar, pode virar uma vida de cão para... Agora faz quase 2 meses já, né? Faz 1 mês e meio agora. Então, eu acho que
É isso aí. Isso que está acontecendo demonstra bem a importância da arquitetura. E nessa questão de quais impactos psicológicos, os impactos são gigantes quando fica confinado. Então, eles podem ser. É óbvio que você pode continuar sendo feliz, mas você pode entrar em depressão rapidamente. Você pode virar violento. Não sei como que está no Brasil, mas aqui aumentou tremendamente a violência contra as mulheres, por exemplo, porque um monte de cara não tem mais que trabalhar, porque não tem trabalho, eles ficaram aqui, foi parado, e aí como não tem muita coisa para fazer, começa a beber, e sei lá, e aí começa uma história que é super complicado. E Acho que que esse é um caso universal, é infelizmente. Aqui também universal, mas acontece isso. é universal, mas isso também eu acho que isso também tem que fazer a gente pensar em programações diferentes. Porque, bom, no Brasil, até que vocês, por exemplo, em algumas residências, às vezes tem espaços compartilhados, tem umas coisas assim. Mas aqui, bem menos. Aqui é realmente. Tem um lobby que distribui apartamentos e depois tem apartamentos. Isso é a maior parte de quem mora, por exemplo, em coletivo. Mas o fato que você simplesmente pode ter algum lugar que pode cruzar um vizinho, ou que pode tomar alguma coisa, mesmo que guarde distância, dentro já de uma copropriedade, isso já salva até vidas, no caso, né? Agora, quem não tem isso, naquela residência dele, fica, fica só assim, numa situação que pode ser complicada, muito complicada. Isso leva também para a segunda questão, acho que já falando dessa parte interna das residências, principalmente, com a limitação da arquitetura de interiores. Não a limitação, mas talvez que agora ela seja muito mais considerada extremamente importante, né? Porque você começa a ver que as pequenas coisas importam dentro da sua residência, né? Então, eu acho que uma outra pergunta que a gente tem aqui, que seriam quais as limitações quando trabalhamos com arquitetura de interiores, eu acho que é uma questão a se pensar, não sei se você analisa dessa forma, que agora a arquitetura de interiores vai ser levada mais, não levada a sério, mas que as pessoas não têm mais respeito por esses, achar que não é uma coisa extra, né? Na Europa, principalmente, as pessoas tendem até porque existem mais opções de se comprar mobiliário, um bom mobiliário isolado, só que nem sempre ele se adapta às pequenas edificações, principalmente, né? E Uhum. aos novos apartamentos que são pequenos, tem espaços que às vezes a gente não sabe nem o que caberia ali. E talvez essa é uma oportunidade para se enaltecer a importância da arquitetura de interiores nos projetos residenciais, principalmente, né? Sim. Bom, não sei, essa questão do interior, é verdade que aqui, maior parte das pessoas são os próprios atores da questão realmente dos acabamentos, vamos dizer. Acabamento em termos de decoração, tô falando. Mobiliário, decoração, vamos dizer que é a parte que cada um gosta de fazer, porque de fato tem aqui escolha, né? Tem escolha de mobiliário com gamas de preços muito variáveis. E então tem muito disso. Quando tem um trabalho que é levado por um arquiteto ou um interior designer, é realmente para casa especial ou apartamento super especial, ou para outro tipo de prédio, né? Eu acho Mas, que também a é, Europa é mais, a França e tal, tem mais opções, enquanto a arquitetura de interiores não necessariamente o projeto em si, porque são realidades diferentes, né? A arquitetura de interiores europeia sim. e aqui. Mas essa ideia de que os mobiliários têm que ser mais adequados à realidade das pessoas, né? Então, a gente vê na nossa realidade no Brasil os mobiliários mais baratos e mais acessíveis, vamos dizer assim,
Uhum. eles têm um padrão que não se encaixa às novas residências hoje. Uhum. Os guarda-roupas, os sofás, eles não cabem, Uhum. literalmente, na maioria das edificações desse público que vai adquirir, né? Sim, Então, sim, talvez é a hora que a gente vai começar a repensar tudo isso, inclusive dentro das disciplinas de design e sim, de arquitetura de interiores, né? sim, com certeza. A gente também tem outras questões. A gente tem alunos perguntando quanto às praças, que você já acabou comentando que com esse raio de 1 quilômetro que vocês estão permitidos a caminhar, alguns Uhum. estão muito bem abastecidos, né? Outros não. E aqui no Então, Brasil nós não temos essa delimitação, mas vários tipos de comércio foram obrigados a se fechar né, uhum. acabou causando isso. Uhum. E, mas a pergunta é se essa pandemia, essa nova forma de pensar, de agir que a gente está tendo, vai causar efeitos na forma que nós iremos começar a projetar os espaços públicos, né? Os novos espaços públicos, tanto parques, praças, quanto a novos empreendimentos residenciais que têm espaços públicos voltados para quem mora lá. Uhum. Eu acho que vai ter mais impacto na parte dos ilhotes urbanos do que na parte de espaços públicos, na verdade. Porque ainda a questão do espaço público é o lugar de se encontrar, é o lugar de se juntar, de compartilhar, então, e tem que ser assim. E a gente não vai estar condenado a ter pandemia para sempre e o tempo todo. Não é possível. Então ainda tem que guardar essa proximidade. É meu ponto de vista, né? Muito pessoal, mas eu acho isso. Então não precisa necessariamente, eu acho, mudar. Espera aí, que eu vou carregar porque nossa, já está esvaziando esse negócio aí. Tá bom. Bom, aí. Tá bom, virou automaticamente, tá bom? Aqui, ó. Tá de lado, mas É, tá seguimos. de lado. Então tá, não, deixa. É que preciso conseguir deixar ele aí. Espera aí. Vou conseguir. Isso já. Ai, ai, ai. Esse aqui é o problema do celular. Bom, agora eu não vou mover. Pronto. É, não, vou guardar na mão. Então, é, o que eu acho que vai mudar é mais toda a parte pública, mas toda a parte de infraestrutura, que hoje está muito mais focada no para tudo que é motorizado, né? Ainda que seja carro, ônibus, e tenho certeza que isso que aconteceu agora vai mudar bastante coisa na mente das pessoas. As pessoas que têm essa liberdade de organizar a vida deles, as pessoas vão pensar mais na distância que elas têm entre o lugar onde elas moram e o lugar onde elas trabalham, por exemplo. Com certeza. Porque essa história de ficar num perímetro menor é incrível que dá de conforto. Tira o cansaço, tira o custo também de passar de um lado para o outro de uma cidade, mas, sobretudo, dá uma tranquilidade para todo mundo que é incrível. Porque aqui eu nunca vi uma paz dessas. Eu continuo indo no escritório, né? Porque com a equipe a gente, assim, alguma parte foi para tá trabalhando de casa e outra parte aqui a gente está com bastante espaço, então deu certo. Mas desde 1 mês e meio é uma paz incrível. Bom, nossa cidade não é gigante, mas mudou muito, mudou muito. E eu acho que isso também vai fazer que, dentro da programação de um ilhote, por exemplo, vai chegar um pouco mais
a questão da moradia, mas também de integrar talvez mais um escritório, ou se não é um escritório, talvez é um pequeno coworking que pode ser usado para quem mora naquele edifício, e etc. Vai se pensar diferentemente. E aqui já começou até, porque não tem escolha, né? Então já começamos a fazer reuniões assim, sem pegar o carro, fazer 100 quilômetros e se encontrar. E isso, com alguns não vai perdurar, mas com outros vai, porque todo mundo ganha. É melhor para o planeta, é melhor para a saúde, é melhor para tudo. E isso eu acho que vai mudar também o pensamento sobre a cidade, sobre os nossos espaços de viver. E não sei, não sei se vai afetar tanto a questão dos transportes públicos, mas acho que aqui quando vai recomeçar vai ter obrigação de pôr máscara, vai ser um pesadelo essa história, vai estar horrível. E ao mesmo tempo não dá para voltar todo mundo de carro, porque tem muitas cidades que já não cabe mais carro. Então quer dizer que é isso. Vai ter ou deixar mais espaço para bicicleta, para o pedestre, mas isso às vezes não funciona porque tem distâncias grandes demais. Então, por isso que tem essa questão de, tá, ok, antes eu ia todo dia no trabalho, mas no futuro posso organizar meu espaço, posso me organizar para ir assim 2 vezes por semana e os 3 outros dias eu não preciso. Então estou aqui, eu faço reunião de obra por aí e o resto eu não preciso mais fazer aquilo que fazia. Mas para isso eu preciso realmente conformar meu espaço, que antes era só de viver sei lá, não era de trabalhar e agora precisa, né? Para não ficar doente também, porque isso que é o negócio. Trabalhar ao mesmo tempo que morar num lugar que é o mesmo, que a gente sabe exatamente, porque quando a gente estuda é o que a gente faz. Em geral, a gente não tem assim um espaço para estudar e um espaço para comer e sei lá o quê. Mas depois de um tempo, não, assim, não é viável. Não é viável. Aí a mente tem que descansar, tem que passar né, da parte de trabalho para outra parte mais tranquila e etc. Com certeza. O, Isso vai acabar afetando a programação mais de espaços coletivos, né? No caso, não espaços públicos, assim, como você falou, do coworking, de você ter ele espalhado pelos novos empreendimentos e a reprogramação do espaço que a gente vive, né? Como, É, como ter o espaço de trabalhar e ter o espaço de comer e o espaço de lazer ao mesmo é. tempo. E outra questão que veio aqui para a gente também é essa questão, porque no Brasil a gente tem os shopping centers, né, Uhum. como área de lazer, Sim. que é um movimento muito diferente do que realmente do que tem, né, na França, mas, mas é uma questão muito americana de que você vai no shopping para se Uhum. divertir, para se encontrar, e Sim. ele supre a falta do espaço público que nós temos hoje, principalmente em Joinville, assim, que ainda alguns espaços estão sendo retomados, mas o shopping ainda é muito forte. E uma questão que foi colocada é esse conflito, que agora os shoppings estão fechados, né? Alguns já Sim. foram abertos agora, mas estavam fechados. Uhum. E como lidar com esse conflito? Essa saída forçada da convivência com o shopping pode ajudar a gente a retomar os espaços públicos como áreas de lazer mesmo, né? Uhum. Isso aí não sei, não sei se é a grande pergunta, né? Se tudo vai recomeçar igual antes ou se um episódio desse vai reforçar os comércios dos centros urbanos
E se as pessoas vão mudar, não sei. É realmente aí não, eu não tenho ideia. Eu só sei que, bom, aqui também teve assim uma fase de não tanto que nem no Brasil ou Estados Unidos de shopping, mas teve bastante construídos também. E agora chegou, ah, estamos chegando num ponto que os franceses em geral estão começando realmente a deixar esses lugares, porque simplesmente preferem a parte de comida já, o que precisa ser comprado toda semana. Eles preferem superfícies menores, porque para que fazer 3 quilômetros com cadí lá para pegar comida e tudo. Então, loja menor já é melhor, é mais rápido. E no fim, o prazer de juntar as compras com também visita histórica ou visita para lá, para cá, faz que está evoluindo, está evoluindo. E a gente vê, eu acho, mais e mais prédios vazios, e que se isso continuar, ó, por enquanto é vazio, aí volta ao outro, mas aí periclita, e então a gente está começando a sentir uma transição e com certeza todos esses lugares periurbanos que temos aqui já vão, eu acho que vão começar a ter que se reinventar. A gente recebeu aqui uma pergunta, eu vou fazer para você agora, que como não tínhamos uma situação recente de isolamento, né, como Uhum, a que a gente está vivendo agora, vemos a arquitetura mundial seguir por um caminho de projetar edifícios com grandes invólucros, né, grandes áreas enclausuradas. Não, como você já comentou, sem sacadas, sem varandas, sem balcões, que é a tendência que temos agora. E quase vivendo num espaço enclausurado e muito limitante, né? Os apartamentos novos, principalmente. uhum, E por melhor que seja o interior, ele gera uma sensação de enclausuramento forte. Algumas propostas mais recentes, como aqui ele colocou de exemplo o Stefano Boeri do o Bosco uhum, Verticale, em Milão, uhum, traz mais espaços verdes para dentro do edifício e para todo o edifício, e não uma área somente, né? uhum. Então, ele pergunta se você acredita que esse conceito de projeto, como o Bosco Verticale, vai se tornar mais forte a partir de agora, que é criando espaços mais humanos nos edifícios e nas áreas comuns dos edifícios, né? Acho que pouco a pouco, sim, com certeza. Pouco a pouco. O movimento de, assim, das pessoas vierem de cidade menor ou do campo e de ter ido para a cidade, de qualquer forma, tá forte, ficou forte e vai continuar. Porque querendo ou não, cidade é o que leva a tudo, é o que leva a trabalho, é o que leva. Então, a diferença é que hoje, eu acho que toda pessoa tem assim aspiração de de viver melhor em centro urbano, de viver bem. E então as partes privadas, que eu vou chamar elas assim, né, os ilhotes urbanos que os arquitetos vão projetar, eles de fato dão esse entorno e essa respiração na escala do apartamento, ou na escala realmente individual, e também na escala das amenidades, né, que vai ser aqueles espaços entre os apartamentos e o jardim exterior da residência. Então, todas essas partes vão ficar mais e mais importantes. Mas eu acho que aqui sempre também teve, e no Brasil também, pelo que eu conheço, alguns sempre deram alguma importância para isso,
e fizeram bem e projetam, tem paisagismo, e maior parte fazem nada, porque no final das contas, quando tem que economizar aqueles 10% que falta, é só tirar aquelas plantas e faz a escolha mais absurda que precisa ser feita, que é tirar o mais barato, no fim, agora que é o mais importante quase. Sim, exatamente. Mas é muito assim, e é assim, acho que no Brasil, é assim na França, é assim em qualquer lugar. Né? E É, esse aí é nosso papel de arquiteto de defender isso. E temos que estar cientes que se precisar reduzir algum custo de fachada, de material, não importa. Faz isso. Não vai mudar muita coisa, só que vai dar todo aquele budget para plantar e para fazer que não vai ser um calor danado lá dentro e que vai ser agradável, no fim. isso mesmo, obrigada. Eu acho interessante falar, porque quando a gente chega no mercado, para os nossos alunos, principalmente que estão saindo, né, os egressos recentes, é normal a gente tentar se moldar ao que o mercado pede, né? Sendo Uhum. que muitas vezes o mercado pede que a gente perca a nossa essência e o que a gente quer que aquele projeto seja ou as sensações que a gente quer que o projeto passe. Então, foi legal você falar isso para a gente ver que existem formas da gente tentar. O cliente puxa de um lado e a gente puxa de outro e consegue os dois É. ficarem contentes, né? O que tem que ver é que precisa se colocar dentro da cabeça do cliente. Porque tem que entender, no fim, os equilíbrios que ele está procurando. Porque não dá para mudar esses equilíbrios. Isso aí não dá, porque depois são questão de finanças, são questão de rentabilidade. Então não adianta. Isso não adianta. Agora, se o arquiteto é capaz de decriptar isso, de entender qual essas metas que ele tem toda essa possibilidade de falar, olha, eu tenho uma estratégia a te propor, que é essa. A gente vai no mesmo lugar, aquela montanha está aí, vamos junto, mas eu vou te propor um caminho que não é exatamente o mesmo que se conhece, mas no fim das contas, escuta o que tenho para te falar. E a partir da hora que tem essa apreciação do custo, essa apreciação de tudo isso, e que dá para convencer que a proposta criou espaços mais agradáveis ou alguma coisa que ele nunca pensou, por que que ele vai recusar? Por que que ele vai recusar? Porque isso aí vai valorizar ele. É você que vai ser o primeiro incorporador que vai ter isso aí em Joinville. Não, mas é isso. E no fim, é pegando desse lado. É pegando daquele lado. Ele tem que ver o interesse dele, não tanto o interesse dos clientes dele, que ele vai vender os apartamentos. Isso é a gente que defende. Mas a gente tem que encontrar estratégias para levar o incorporador, o investidor, com a gente. E no Muito fim, obrigada. eu acho que depois de quase 20 anos agora trabalhando, que isso é o desafio maior do arquiteto. Porque o resto, desenhar coisas bonitas, fazer detalhes, não vou dizer que é fácil, porque não é fácil também, mas é a parte mais gostosa não é a parte difícil. Com certeza. Porque é isso, o mundo está feito para viver sem os arquitetos. É isso. Não, mas é verdade. Maior parte, se essa profissão pudesse não atrapalhar, para muita gente seria mais simples. E, e ao mesmo tempo, cada vez que tem algum sucesso, algum lugar maravilhoso que todo mundo ama, etc., é aí que vê que, obviamente, é uma profissão que precisa e que é fundamental.
Isso mesmo. É verdade, a gente fala em sala e eles não acreditam, ó, fica aí para o pessoal entender. Por último aqui que o pessoal mandou, já Sim. tem gente querendo usar essa situação da pandemia como tema de TCC, né, de trabalho de conclusão de curso, trabalho final, e Uhum. já estão querendo saber assim, quais ideias poderiam surgir assim de reformulação ou de novas formas de tratar velhos problemas, pra- como um grande trabalho que é esse trabalho final, né, do curso. Então, eu acho que tem, tem muitas pistas, né? Com certeza. Mas, assim, para a parte mais urbanismo, eu acho que seria muito interessante, por exemplo, procurar, assim, trabalhando num contexto lá, que seria, sei lá, onde em Joinville ou não sei onde, com, sei lá, alguma coisa tem que estar 100 hectares, tem que ter um mínimo de tamanho, né? E pensar em como retrabalhar aquele lugar, é, integrando essa questão, por exemplo, de dizer, ok, esse bairro vai ser adaptado, totalmente adaptado, pensado, para se acontecer de novo, ou se continuar também uma pandemia dessa, lá dentro tá ótimo, tá tudo preparado. Tá tudo preparado. E pensando nessa questão, por exemplo, da delimitação de 1 quilômetro por 1 quilômetro. Quer dizer, não, é 2 por 2, porque eu pego só o exemplo francês, mas aí é um jeito de pensar. Porque quer dizer que vamos ter que integrar toda a mixidade maravilhosa que a gente gosta numa cidade. E no fim, isso vai puxar simplesmente a recriar aqueles centros urbanos das pequenas cidades que adoramos todos. Com habitação, com escritórios, junto ou não, mas com comércio, e aí começa a pensar diferente. Isso é urbanismo. E quem quiser trabalhar mais arquitetura, aí continua esse trabalho e trabalha na escala de uns 3 ilhotes ou quatro, e aí começa a ver como que daria para realmente desenvolver essa mixidade aí funcional. É, acho que aí quando começa aí não para, né? Pois é, o pessoal já fica com as ideias ali. E É, por último aqui, Juliane, apareceu uma pergunta falando sobre o caso específico de Joinville, a gente tem muita gente já está fazendo estágio e vê que os incorporadores preferem quantidade de habitações, né, muito maior número de habitações, do que a qualidade desses espaços. Na França também acontece isso? Você vê isso acontecendo ou você vê uma diferença grande aqui com o Brasil? quando fala muitos números, se quer dizer que uma operação tem tipo 200 apartamentos? É nesse sentido que me fala isso? Isso. Ah, tá. Então, aqui não é tanto assim, porque isso é o lado muito positivo da crise de 2008. Essa crise de 2008, quer dizer, nos dá mais dor de cabeça, porque de fato dá mais trabalho fazer 5 operações de 50 apartamentos do que uma de 200, certo? Mas isso dá uma cidade que é mais gostosa, porque aí tem um endereço naquele, um outro endereço aí, e aí anima melhor as ruas. é, e tem também um sentimento de pertencer numa comunidade menor, que eu acho que é melhor também, porque quando mora junto, se não mora em casa, tem essa questão também. Você tem relações de vizinhança com, sei lá, se você tem 20 vizinhos, que não tem nada a ver do que se você tem 200. Porque com 20 ou 10, sei lá,
você realmente vai conhecer todo mundo. Então, é muito diferente. Agora que passam, aliás, é igual quando trabalha em empresa, né? Um escritório de arquitetura que é maior de, sei lá, 30, 40 pessoas, você já começa a dificuldade de lembrar do nome de cada um, de conhecer realmente cada um. E agora que, sei lá, até 15, 20, é uma família um pouco grande. Mas é isso. Sim. Então, isso desde 2008 aqui reduziu. E hoje, por exemplo, tem esse movimento que está acontecendo, por exemplo, das pessoas idosas, porque aqui estamos um país, né, com o baby boom, né, que chegou depois da guerra, então temos agora muitas pessoas que aposentam ou já aposentaram, muitas. Essas pessoas já trabalharam, já continuam a tocar dinheiro porque é a aposentadoria deles e, em geral, já pagaram aquela casa que tinham construído, porque naquela época construía casa para família, com jardim e tudo. Bom, só que essa casa não está no centro da cidade. E hoje em dia essas pessoas não querem morrer isolados naquela casa. Não interessa. E elas estão cientes também que um dia não vão mais poder dirigir e que é quase um perigo ficar lá, porque ninguém pode se pagar uma enfermeira particular aqui. Seria fora de mão. Ninguém pode. Não é Brasil, assim. Então, vai ter que ficar mais independente. Então é quase também uma medida de proteção e de bem-estar que faz que essas pessoas, bastante delas, vendem aquela casa e compra apartamento realmente no centro, mas no supercentro. E estão capazes de comprar caro porque elas venderam uma casa. Então, elas têm um budget para isso. Então, por exemplo, aqui em Van, a gente tem operações de 20 apartamentos, agora eu vou mandar uma de 7 apartamentos. Aquela de 7 apartamentos agora é uma que quem vende o terreno tem uma casinha, é dele. E ele mesmo, ele está bem, ele poderia ficar, mas ele mesmo acha que não está adaptado. Então, ele vai vender o terreno dele, a casa dele para o incorporador, e nós fazemos um projeto. E dentro desse projeto, ele só vai subir de 3 andares. A casa dele vai ficar em cima, no rooftop. Então o cara vai ficar lá. E só que a gente vai poder ter mais 6 famílias. No mesmo terreno que tinha um cara só. E mesmo assim, tá gostoso. Cada um tem um super, assim, umas cabanhas nas árvores. A gente está começando a brincar com tudo isso. E é isso. Então, a gente entrou também nessa fase de encher, vamos dizer, os buracos, né, do tecido urbano. E mesmo que a gente sempre guarda alguma fachada, algum pedaço da herança, né, para guardar o carbono 14 lá da cidade, mas mesmo assim, aí densifica, mas densifica muito bem, porque esse daí é a escala perfeita. Ah, sim. Mas é Ah, mais é ótimo, trabalho. com certeza. Com certeza dá muito mais trabalho, mas é uma forma de adensamento para áreas centrais e também É, para os suburbios, né? é essa forma. E acontece que a gente vai fazer, obviamente, assim, uma planta de apartamento e tal, mas na real, quem vai comprar aí, primeiro vai comprar não para alugar, vai comprar para ele, que não é especulação é diferente, porque são apartamentos muito maior. E as pessoas, cada um, a gente vai fazer um plano sobre medida depois para cada um. Quem ficar interessado vai começar a saber se dá para fazer isso, isso, isso. E no fim a gente vai mudar todas as plantas internas para cada um. Ah, E então cada um interessante. vai ficar super feliz, porque no fim realiza um conjuntinho habitacional sobre medida e numa escala humana gostosa. E a gente vê já acontecer desses movimentos em grandes centros como São Paulo e
e no Uhum. Rio de Janeiro, que são cidades bem consolidadas e que têm grandes bairros residenciais Uhum. próximos a grandes centros, assim, Sim. como São Paulo tem a Vila Madalena, por exemplo, que é Sim. totalmente aquelas casinhas portuguesas bem Uhum. pequenas, do lado da Avenida Paulista, que é Sim. onde tem a maior parte de todos os equipamentos urbanos. Então a gente vê já esse movimento, que nem você falou, né, da pessoa ficar com um apartamento, mas aí no terreno dela são construídos Sim. 6, 7 apartamentos, e tem mais famílias morando num lugar bom, né? Num lugar bom, É. sempre que não precisa se deslocar tanto e tudo mais. Eu acho que para Joinville vai demorar um pouco para acontecer, porque a gente ainda tem muita área disponível mesmo para crescimento É. perto dos centros urbanos, dos pequenos centros, né? Mas, mas é uma tendência grande. Eu acho bem legal lembrar desse fato, né? Então. É. Não, e agora essa questão da cidade que vai continuar a crescer, os limites têm que ser colocados pelo, assim, quem regula são as leis ambientais ou são, assim, o plano diretor da cidade, porque aí se não virar Los Angeles um dia, que é um inferno na Terra, né? Aí você, quer dizer, em termos de densidade, quero dizer, você tem que ir ver algum amigo, vai rodar 2 horas de carro. Que coisa, né? Aí é todo o contrário do que a gente está vivendo agora. É, E aliás, eles, não sei como eles fazem agora, mas acabou, não podem nem mais se ver. Já era. é uma grande discussão, né, ser feita sobre como ocupar a cidade. Sim. O pessoal, desculpa cortar, mas o pessoal aqui está pedindo para perguntando se você está no seu ateliê, no seu escritório, e se poderia mostrar ele para o pessoal ver Então, como é. posso, mas. Eita, agora parou. Não, não. Acho que sim. Tem duas setinhas. Pronto. Isso. Ah, esse aí. Bom, então tá. Deixa eu ver aí. Então, tô aqui. Ah, vou ter que ir lento, né? Sim, sim. Tá. Então tá. Bom. Mas nessa hora todo mundo foi embora. Quer dizer, todo mundo, nem é todo mundo, né? Porque não tem mais muita gente agora. Esse aí que é a parte de assim, maior da produção, vamos dizer. Aqui embaixo aqui tem uma salinha de reunião, que na verdade aqui é um mini anfiteatro, né, que a gente fez, vou mostrar do outro lado depois. Então, aqui que é a maior densidade, mas então a gente tem, em vez de ter 3 pessoas por mês, a gente tem só uma agora, né? Aí os outros estão em casa ou estão guardando crianças. Sim. Então, esse daqui, né, que é o espaço que a gente pode, assim, fazer palestra, conversar e fazer coisa. Bom, esse Ah, aqui, muito esse legal. aqui eu vou mostrar para vocês que é o mais importante. Essa aqui, uma boa máquina de café. É universal, todo arquiteto precisa de café. Então, isso aí. Aí posso ir só aí no final depois. Aí depois aqui tem outros lugares. Aqui, por exemplo, é toda a equipe que está na obra, né? Só nas obras. No total são 4 pessoas que fazem entre administração financeira, entre quem cuida mesmo da obra. Que no total estamos 18 agora, né? E esse Ah, daqui que sim. está bem bagunçado é o talher de modelos, né? Com as maquininhas, ferramentas. Isso aí. Não sei se Ah, dá para olha ver, só. porque tá meio escuro, né? Não, mas dá Então, para ver. dá para ver? Tá isso aí. E aí eu tô lá no fundo lá, e pronto. Muito obrigada por Tá? mostrar pra gente. Agora eu vou voltar aí. Até a parte
da parte manual, né? Do funcionamento do escritório, que ele não é só o computador, né? Ah, Então, a aí, gente aí vou... insiste na universidade porque, na verdade, os bons projetos, eles surgem de muitos testes, né? Ele nunca vem numa inspiração só. E os muitos É, testes, eles pedem tanto o programa de computador, quanto um desenho, quanto a maquete, e vai, maquete manual, então vai se é. fazendo tudo para pensar, né? Então, deixa eu mostrar aqui que também é o fundamental, que aqui é escritório, né? Mas, mesmo assim, aí aqui eu fui lá no exterior, que também acho que escritório tem que ter exterior. E aqui é o jardim do Stilban, né? É o jardim que está embaixo, né? Com as mesinhas de piquenique lá que tem, Pro almoço. que também é isso aí. Aí depois vem aquela zona, aquela cidade aí que tá. Pô, aqui justamente, aqui é zona periurbana, né? Mas é 20 minutos do centro também. Então é Ah, isso aí. muito obrigada. Deixa eu pegar aí de novo. Pronto. De nada. É uma visita bem Então, rápida. então muito obrigada De por nada. Foi um conversar com a prazer. gente, Tá, tá? espero que vocês vão conseguir guardar assim um ritmo e uma motivação para estudar, né? Apesar que não deve ser simples, mas eu acho que